precisamos urgentemente retirar os ídolos da nossa vida. A palavra de hoje se encontra em 1 Reis 18, a partir do versículo 20. Então tomou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe meterão fogo. Eu preparei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. Antes da gente continuar, eu vou fazer uma oração para que a gente tenha entendimento. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha ser passada ao Teu povo, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu nome venha a ser exaltado sobre toda a terra, sobre toda a nação. Oh, Jesus, que o Seu nome venha a ser exaltado sobre toda a casa. Oh, Jesus, sobre todo espírito, sobre toda a humanidade, Senhor, porque o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Jesus, em nome do Senhor, derruba, Pai, quebra toda idolatria que esteja em nossos corações. Ah, Senhor, esmiuça bem, Pai. Esmiuça, Pai, o nosso ser para que o Senhor seja exaltado e que tudo que tem nos atrapalhado de entender a Tua palavra agora possa cair por terra pelo sangue de Jesus, Pai. E em nome do Senhor, que os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para entender a Tua doce e preciosa palavra. Amém? Bom, aqui claramente em 1 Reis, nessa parte em específico, Elias está falando ali sobre o povo que estava seguindo a Baal, né? Que tinha Baal ali como Deus. E hoje eu terminei de ler o livro de 1 Reis, e é um livro que fala muito sobre a idolatria. A idolatria nesse livro começa primeiro em Salomão, né? Que o rei Salomão, que foi filho de um homem segundo o coração de Deus, que agradava o coração de Deus, que era Davi, ele se prostrou diante de outros deuses, acendeu incensos aos outros deuses e fez o que era mal aos olhos de Deus. E por misericórdia, né, pelo que Davi havia feito, Deus ainda tirou tudo dele, ainda deixou ele como príncipe de uma nação por conta do coração de Davi. Então, a primeira coisa que fala no capítulo de Reis, que demonstra, é como a nossa fidelidade ao Senhor, ela passa de geração a geração. Então, muitas vezes estamos colhendo algo que os nossos pais plantaram lá no passado em fé em Deus. Que os nossos avós, que os nossos bisavós plantaram lá no passado em fé em Deus, e nós hoje estamos colhendo. Porém, nós precisamos nos analisar se nós, assim como Salomão, não nos entregamos ao Deus desse século, ao Baal desse século. Bom, seguindo aí, depois de Salomão, tivemos outras lideranças, né, que aparecem aqui no livro de Reis, que também se rendem à idolatria um após o outro, né? Temos Jeroboão, que se entrega à idolatria, Reoboão também, que é filho de Salomão, que também se entrega à idolatria. Temos o rei Acabe, temos também Jezabel, né? Que Jezabel era uma perseguidora dos profetas, então ela estava ali completamente rendida a outros deuses, à idolatria.
E Elias vem como um profeta desse tempo, que é também segundo o coração de Deus, que ele se levantou como um profeta que não se rendeu a outros deuses. Então aqui Elias fala assim: até quando cochoareis entre dois pensamentos? Né? A palavra de Deus, ela é clara, ela diz que não tem como servir a dois deuses, pois vai agradar um e desagradar o outro, e vice-versa. Então, desde aqui do Velho Testamento, já se falava sobre isso, e Elias falava: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficará dividido entre o verdadeiro Deus e o Deus deste século? Até quando ficaremos assim? Até quando ficaremos divididos entre servir a Deus por completo e estar vivendo as coisas do mundo de forma agradável, de forma que não se incomoda mais, de forma que você entra em um ambiente completamente carregado de trevas, e aquelas trevas, elas não se incomodam com a sua presença, mesmo você sendo cristão? Tem algo de errado aí, certo? Então Elias, ele faz um voto, ele faz um voto de fé, porque ele sabe quem é o Deus que ele serve, e ele sabe que o Deus dele é o único e verdadeiro Deus. Então Elias fala para aquele povo, né, que são os profetas de Baal, que eram 450 profetas de Baal contra um profeta de Deus, que era o profeta Elias. E ele falou: deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços e ponham sobre ele a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu preparei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. E aqui Elias vai fazendo esse voto de fé, esse desafio de fé, dizendo ali: vamos louvar, vocês louvem ao Deus Baal de vocês, e eu vou louvar ao meu Deus. E o Deus que colocar fogo nessa lenha é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal ficaram lá clamando a Baal: ó, venha, joga fogo nessa lenha, e joga fogo, e nada acontecia. E Elias, ele até ri da situação, e ele diz bem assim, ó: clamai em vozes altas, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que entende alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então ele fala: grita mais alto, que esse Deus de vocês não está escutando. Grita mais alto, que quem sabe de lá eles escutam vocês. E aí Elias, ele faz algo muito interessante. Na hora que ele vai clamar ao nosso Deus, ao Deus de Israel, o verdadeiro Deus, ele pede para que os profetas de Baal joguem água. Ele pede por 3 vezes, né? Por 4 vezes, que os profetas joguem águas, cântaros de águas no altar. Então aqui no versículo 34 do capítulo 18, fala assim: E disse Elias: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazerem terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo
conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus e aleluia. Olha, isso daqui é muito lindo, e quando eu li isso hoje indo no trabalho, no transporte público, que é o horário que eu consigo ler, né? Eu aproveito aquele tempo ali, que é 30 minutos de transporte, então eu aproveito para ler a Bíblia. E o interessante é que quando Elias clama ao Senhor, ele clama utilizando a autoridade da palavra de Deus, porque ele sabe que a autoridade do clamor ao Senhor está na palavra de Deus. E ele clama, muito interessante que ele clama assim: Senhor, responda-me para que este povo conheça tu, Senhor. Tu és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, Elias faz um clamor para que Deus seja exaltado ao queimar aquela lenha, ao mandar fogo do céu. Então Elias ora e o fogo desce para que o nome do Senhor seja exaltado. Glória a Deus. E o que precisamos entender nos dias de hoje é que mais do que nunca, mais do que naquela época que a idolatria era sem limites e sem medidas, né? Hoje vivemos isso, vivemos num mundo de idolatria sem medidas. E creio que hoje em dia é muito mais do que antes, porque antes era um bezerro de ouro que eles faziam para adorar, adoravam estátuas, adoravam outros deuses, outras pessoas. Mas hoje, além de adorarmos outros deuses, nós temos adorado coisas que nos tiram da presença de Deus. E isso é absurdamente visível aos nossos olhos, né? Quantas horas você tem passado no seu celular e você não ora? Quantas horas você tem passado trabalhando e quando você chega em casa você fala assim: ai Deus, olha, eu só preciso descansar, eu vou aqui, sabe, assistir uma série. E tudo isso vai tomando o lugar de Deus, e você vai usando essas artimanhas, esses escapes, esses pequenos, ai Deus me entende, Deus conhece meu coração, para substituir a presença de Deus. E o pior é quando isso se extrapola de uma forma tão grande que as pessoas ficam cegas e não conseguem ver. Elas estão tão preocupadas em ter uma carreira de sucesso, mas elas não estão preocupadas em fazer aquilo que Deus já mandou ela fazer. Elas estão tão preocupadas em ter um cargo ministerial dentro de uma igreja, em ser o melhor pastor, em ser o melhor ministro de louvor, entre ser o melhor, seja o que for, que não está olhando, que não tem mais tempo para Deus. E hoje vivemos nessa era onde a gente tenta colocar coisas para substituir o nosso Deus, e isso não tem substituição. O nosso Deus é o Deus que manda fogo do céu, é o Deus que manda maná do céu, é o Deus que coloca a coluna de fogo de noite e a coluna de terra de dia para nos guiar. E Ele nos chama porque estamos vivendo em tempos de trevas. Estamos vivendo mais do que nunca em tempos de treva, onde as pessoas estão sendo totalmente levadas pelo engano, onde as pessoas estão totalmente sendo levadas pela divisão. Assim como Elias fala aqui na palavra, até quando ficarão divididos entre dois? As pessoas elas querem ser de Deus, mas elas também querem fazer as coisas que agradam a Satanás. Elas querem ser de Deus, mas tudo bem você fazer isso que agrada a Satanás. Mas não tem como você agradar um
sem desagradar o outro, e precisamos estar extremamente posicionados para entender que o nosso dever como cristão é apenas agradar a Deus. Pode parecer radical, falar, nossa, como ela é quadrada, como ela é limitada de pensamento. Mas o mundo ele nos dá uma falsa sensação de liberdade que não existe, porque no fim estamos presos em consumir coisas, estamos presos em passar horas e horas e horas mexendo no celular, consumindo dopamina barata, e não oramos, e não lemos a Bíblia. Entende? E isso é uma estratégia extremamente sorrateira de Satanás para afastar cada vez mais o povo de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando fazendo cultos religiosos. E isso é extremamente preocupante. Deus, esses tempos, me acordou de madrugada para orar contra a idolatria. Para orar contra a idolatria, sim, de outros deuses, né? De deuses que não substituem o nosso Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele é o caminho, mas no meio dessa cegueira espiritual que a gente vive, a gente quer encontrar um caminho em todos os caminhos, sendo que não existem todos esses caminhos. Existe um que é o reto, justo e correto Deus, Jesus Cristo. Deus enviou seu único Filho para que Ele morresse numa cruz por nós, para que a gente tivesse vida, para que a gente tivesse liberdade de não ser preso a um celular, de não ser preso ao dinheiro, de não ser preso a filhos, a marido, a joias, a carros, de não ser preso ao nosso próprio querer de crescer e evoluir profissionalmente. Não que tenha nenhum problema, não tem nenhum problema a gente querer evoluir profissionalmente. Eu também tenho uma profissão e eu quero evoluir profissionalmente nessa profissão, mas eu quero evoluir profissionalmente nessa profissão para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu quero evoluir profissionalmente nessa profissão para que o nome do Senhor seja elevado, para que onde eu chegar e tiver trevas, a presença do meu Deus chegue primeiro. E ali possa haver conversão dentro do meu trabalho. A gente tem que ser luz durante o nosso dia. A gente tem que respirar o nosso Deus. A gente tem que caminhar com o nosso Deus a todo tempo. E Deus é um Deus simples. A gente acha que pra gente entregar algo que Deus aceite, a gente tem que montar um palco e colocar luzes e enfeites. Isso é muito bom, isso é muito lindo. Até porque as coisas do mundo têm toda essa produção. Por que as de Deus não pode ter? Mas Deus, Ele quer de nós o simples. É você falar com Ele enquanto você lava a louça. É você falar com Ele enquanto você tá ali no transporte público caminhando para o teu trabalho. É você falar com Ele. É você falar dele para as pessoas que vivem com você. É você ser tão entregue a Ele que as pessoas olhem para você e elas vejam Cristo. Pô, temos falhas, temos. Não somos perfeitos, não. Mas vivemos Cristo, somos Cristos e não escolhemos as coisas que não agradam Ele. Porque se a gente tiver que escolher entre ficar no celular e ler a palavra, a gente vai ler a palavra. Se a gente tiver que escolher entre ir para um show, até que seja um show gospel, ou fazer algo para a obra de Deus crescer, vamos escolher fazer algo para a obra de Deus crescer. Porque até mesmo dentro do mundo gospel, até mesmo dentro do mundo cristão, tem idolatria, né? Os cantores gospels têm fã-clube de cantor gospel, tem fã-clube de influencer gospel. O nosso fã-clube de quem é cristão não é de nenhuma pessoa, é de Jesus. Nós somos fãs de Jesus, nós somos seguidores de Cristo, nós somos ministros da palavra,
Nós somos príncipes e princesas do reino. E é isso que a gente tem que exaltar. E é isso que a gente tem que levar. E é isso. A gente não pode estar dividido. E não vou me estender muito. Eu vou contar só algo que aconteceu antes de eu encerrar, porque já vai ficar bem comprido esse vídeo. Mas eu trabalho com marketing digital e trabalho bastante com vendas. E chegou uma época, há pouco tempo atrás, que eu tava muito focada em ficar milionária, em ganhar muito dinheiro com isso. E então eu acordava de madrugada, tipo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ler sobre isso, sobre aquilo, para estudar e para fazer projetos. E eu estava extremamente focada nisso, porque eu queria muito de alguma forma ter sucesso. Um sucesso profissional que me trouxesse status pessoal, satisfação pessoal. E continuava lendo a Bíblia, continuava orando. Porém, teve um dia que Deus ele me exortou de uma maneira muito grandiosa. E Ele falou muito claro ao meu coração: por que você está tentando fazer as coisas que eu não pedi para você fazer? Por que você está tentando fazer as coisas para o mundo? Por que você acorda de manhã, de madrugada, para fazer as coisas do mundo, mas você não acorda para me buscar? Tudo que você tentar fazer fora da minha presença vai dar errado. E não é porque Deus não quer que eu tenha sucesso profissional, não é isso. É porque eu estava tentando caminhar fora da presença dele e ele já sabia para onde que aquilo ia me levar se eu continuasse. Eu ainda trabalho com marketing digital, eu ainda estudo, eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho filho e eu tenho toda uma rotina no mundo, né? No mundo material. Mas eu vivo e eu respiro o meu chamado. Então no meu trabalho eu tenho que amar o meu Deus no meu trabalho. Na minha casa eu tenho que amar o meu Deus na minha casa acima de todas as coisas e não deixar que nenhuma idolatria, que nenhuma doutrina do mundo invada aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque essa é a idolatria do século. A idolatria hoje em dia ela não é um bezerro de ouro visível que as pessoas aplaudem. E é claro que tem esse tipo de idolatria também. Mas essa não é a idolatria mais perigosa de hoje em dia. A idolatria mais perigosa e silenciosa é a idolatria que nos tira da presença de Deus, mesmo estando dentro da presença de Deus. E é o que fala aqui na palavra. Eu acho que esse começo é o que define a nossa geração. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Estamos divididos entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, então sigam. E se Baal, sigam. Não fiquemos divididos. Não fiquemos divididos. Porque Deus ele vai passar com a ceifa dele na terra e ele vai separar o joio do trigo. E ele não vai levar quem vai estar dividido. Ele não vai levar. Vai ter que se arrepender. Porque a idolatria na Bíblia, eu creio que é o pecado que Deus mais abominou. Ele destruiu nações inteiras por conta de idolatria. Então que possamos estar atentos, que possamos orar todos os dias e pedir para que Deus nos diminua, para que Ele cresça, para que Ele seja exaltado em tudo que a gente fizer, para que o nosso casamento seja exaltado a Ele, para que os nossos filhos sejam exaltados a Ele, para que a nossa casa, a nossa mente, o nosso trabalho, seja tudo exaltado a Ele. Que não haja espaço para Baal viver em nosso meio, disfarçado de rotina, disfarçado de descanso, disfarçado de distração. Não.
Você não foi chamado para se distrair, você foi chamado para se levantar. Então que hoje, em nome de Jesus, a gente possa se levantar, irmãos. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, Pai, levanta o teu povo, Pai. O teu povo que está dividido, Senhor. O teu povo que está aí, Pai, sem entender, Jesus. Sem entender se vive para o Senhor, se vive para o mundo. Oh, Pai, tira toda mentira. Derruba todos os altares que não são do Senhor. Derruba, Pai, liberta os cativos dos vícios, Pai. Liberta dos vícios, Pai. Ah, Jesus, toca agora, Pai, no coração que está duro. No coração que está entregue, Pai, a outros deuses, a outras vozes, a outros entendimentos. Aqueles que estão cegos pelas suas próprias vontades, pelo seu trabalho, pela sua rotina, pela sua família. Senhor, nada é mais importante que Ti. Que nada possa nos tirar, Pai, do centro da Tua vontade, pois todas as coisas o Senhor acrescentará quando buscarmos ao Senhor primeiro. E em nome de Jesus, Pai, toda cegueira do inferno caia por terra em nome de Jesus, porque Tu és Deus e o Teu sangue Ele limpa e Ele lava. O Senhor é Deus que manda fogo do céu. O Senhor é Deus que manda maná. Ah, Jesus, tira todo pensamento de idolatria. Tira toda distração em celular. Tira toda distração em séries, em coisas que não lhe agradam. Tira, Pai, em nome de Jesus. Vai derrubando e caindo por terra toda idolatria, todo pensamento dividido, Senhor. E que o Senhor possa levantar uma nação que está posicionada em Ti. E se essa pessoa que está assistindo, Pai, está vivendo uma idolatria, uma cegueira espiritual, que o Senhor possa derrubar as escamas dos olhos e colocar fogo dentro do coração em nome de Jesus. E assim eu oro para que tanto eu quanto vocês possam ser libertos de toda idolatria e que Deus venha reinar em toda a nossa maneira de viver. Paulo já dizia que mesmo que nós andemos na carne, vivemos na carne, vivemos de uma rotina carnal, mas nós somos seres espirituais. E temos que lembrar disso o tempo todo para que Satanás não venha nos converter com mentiras de idolatria, em nome de Jesus, Pai. Oh, glória a Deus, que vocês possam receber essa palavra. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Essa palavra era para você. Você precisava receber isso assim como eu estou recebendo dentro do meu coração. E desde já agradeço ao Senhor imensamente por essa palavra. Glória a Deus, amém, aleluia. Envie esse vídeo para quem você acredita que precisa ouvir essa palavra. E glória a Deus, até o próximo vídeo. Muito obrigada, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém.